Primeira etapa, a apresentação. Vocês vão usar o prompt, escreva um parágrafo com 5 linhas de apresentação sobre o tema, sobre a temática de vocês. No caso da minha temática, é o licenciamento ambiental. Então, temática licenciamento ambiental. É isso que eu vou pedir para ele fazer. Ele vai estar escrevendo. Ó, estou escrevendo. Deixa eu fechar essas guias aqui, porque já não vou precisar delas. Já escreveu para mim? Já, né? Pronto. Copiei aqui, ó. Vou colar bem aqui. Esse link da introdução eu vou tirar, que é o tutorial. Vou colar ele bem aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui esses prompts que eu estou usando. Aqui é esse, tá? E claro, sempre que eu colar aqui, eu vou colocar no estilo texto, tá? O estilo que eu uso aqui no modelo. Também, sempre nos meus vídeos tem o link da pasta com os modelos. Beleza, então tem a introdução. Vamos para a segunda etapa. Síntese dos tópicos do referencial teórico. Prompt, sintetize o texto a seguir com 5 linhas. Então, o que é que eu faço? Primeiro eu copio e colo esse prompt bem aqui. Depois eu pego o meu referencial teórico. Meu referencial teórico não está dividido em tópicos, eu pego tópico por tópico. Se tem 3 tópicos, eu vou ter 3 parágrafos lá na introdução, que nada mais são do que a síntese de cada tópico. Aqui nem terminou, né? Mas tudo bem, depois a gente vai ver. Detalhe, eu fiz aqui, vou terminar bem aqui. Eu fiz aqui, eu estou pegando o texto tal como o ChatGPT me deu. E eu sempre ensino aqui no canal, não é para deixar esse texto assim, você vai modificar as palavras. Depois que você modificar as palavras, aí sim que você vai fazer isso. Porque a síntese vai ser em cima do seu texto, aquele que você fez a partir do ChatGPT, não o texto que ele lhe deu. E também aqui na introdução, eu vou estar montando a introdução aqui. Mas vocês vão ter que pegar isso aqui e modificar essas palavras, colocar mais coisas, enfim. Até porque você consegue melhorar o texto que ele deu para você, tá? Você consegue melhorar os dois mundos, a inteligência artificial aliada à inteligência humana. E aí eu posso ficar fazendo o seguinte. Ah, ele já fez, né? É só... Vou copiar. Copiou. Colou. Fiz para o primeiro tópico do referencial teórico. Para o segundo tópico, vou aí... eu tenho que copiar primeiro o prompt. Tá? Primeiro o prompt que está aqui. O prompt é esse aqui. Sintetize o texto a seguir em 5 parágrafos. Em 5 linhas, melhor dizendo. E aí pega o segundo tópico do referencial teórico, que é sobre licenciamento ambiental no Brasil. Claro, você vai adaptar com o seu tema aí. Dei um Ctrl C aqui. Não sei se ele pegou o do Brasil aqui. E aí ele vai sintetizar. Eu posso até usar o chat normal, né, o tradicional, para estar fazendo ao mesmo tempo. Eu uso o Bing numa guia e o ChatGPT tradicional em outra. Porque aqui eu já estou pedindo para ele fazer o terceiro tópico. Ctrl C, Ctrl V. Então o Bing ChatGPT está escrevendo para mim aqui, ó. Pronto, escreveu os 5 parágrafos. E eu colo lá na introdução. Aqui. E aqui, ó, ele escreveu, copiar, eu colo lá na introdução. Ou seja, faço a mesma coisa para os 3 tópicos do referencial teórico, tá? Depois,
vamos ver qual é a justificativa. Escreva em 5 linhas o porquê do tema ser relevante para a região local ser estudado. Isso aqui, mas o trabalho se justifica, não faz parte do prompt. Na verdade, isso aqui ele vem antes. Tá? Seria o trabalho se justifica, mas aí aqui eu coloco o prompt. Então, vou pegar esse trabalho se justifica. Ele vai ficar bem aqui, ó. O trabalho se justifica. Vamos pegar esse prompt aqui agora. Vou fazer aqui no padrão. Escreva em 5 linhas o porquê do tema. Licenciamento ambiental ser relevante para o município de Macapá. Aí, ó, começou a falar da Amazônia, enfim. Né? É claro que, sempre ressaltando aqui, isso aqui você pode aprimorar, tá? Então, eu copio e colo bem aqui. Por que eu tenho que introduzir isso com o trabalho se justifica? Porque eu já estou deixando bem claro para o leitor que aqui é justificativa, tá? Se justifica pelo fato do tema de licenciamento ambiental ser relevante. Aí vocês fazem adaptações. Devido à sua legislação na Amazônia, uma região... Aí você vê o resto aqui, né? Enfrenta desafios, enfim. Então, eu vou até melhorar o prompt, porque... Pelo fato... E aqui com adaptações, tá? Beleza. Já fiz a justificativa. Agora eu vou fazer os objetivos. Extrair das etapas metodológicas e do trabalho esqueleto. Aqui, a gente já não usa o ChatGPT. Então, aqui vai ser mais complicado usar o ChatGPT. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Exibir, dividir. Aqui pode tirar esse do tema, né? Do licenciamento ambiental. Você coloca assim, dessa forma, o seguinte estudo tem como objetivo geral, aí 2 pontos. Tá? Coloca sempre disso. Eu vou colocar até isso aqui, bem aqui, ó. Geral 2 pontos, mais aqui, tá? Você começa sempre com esse prompt. Opa, aqui tinha esses objetivos, isso. Extrair das etapas metodológicas do trabalho esqueleto. Então, já comecei aqui a falar dos meus objetivos. Eu vou dividir exatamente, eu tinha feito isso. Vou colocar aqui lá na metodologia e aqui no outro. Então, percebam, objetivo geral sempre vai ter um paralelo dos objetivos com as etapas metodológicas. Então, objetivo, a gente tem, por exemplo, um geral e 3 específicos. Detalhe, se for um artigo, basta ter o objetivo geral, um único objetivo. Se for um TCC, uma tese, uma monografia, é cobrado objetivo geral específicos, tá? E aí, a gente sempre tem que ter um paralelo das etapas metodológicas com o número de objetivos, considerando o total de objetivos, tanto geral como os específicos. Então, nesse caso desse trabalho aqui, a gente está com 4 etapas metodológicas. Então, eu posso dizer que eu vou ter um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Em tese, sempre uma etapa metodológica, ele cumpre algum objetivo. Então, e o objetivo geral vai ser aquele resultado que vai advir, o principal resultado da pesquisa que vai advir de uma das etapas metodológicas. Geralmente, ali é a terceira ou a última. Então, por exemplo, todas as etapas são importantes, mas tem que ver se você vai puxar mais para análise documental ou mais para entrevista. Porque aqui a gente tem, de fato, 2 métodos. Um é a análise documental e outro é a entrevista.
Mas parece que a entrevista acaba sendo mais esclarecedora do que da análise documental. Até porque a análise documental é feita antes. Então você lê ali os documentos, você vai com isso na cabeça, depois com base nos documentos você vai entrevistar as pessoas. Então, o grosso do trabalho ele vai estar aqui nessa etapa de aplicação da entrevista. Tá? Aqui a aplicação, ainda a gente não poderia colocar análise das entrevistas, né? Que elaboração e aplicação. O correto aqui seria análise. Então, tem como objetivo geral, aqui, pessoal, sempre vai ser um verbo. Tá? Enquanto aqui na metodologia sempre vai ser um substantivo que vai começar, um substantivo que remeta a uma ação, você pode transformar esse substantivo em verbo. Então, analisar. O que é que você vai analisar? O licenciamento ambiental no município de Macapá. Na caso é a descentralização, né? A descentralização do licenciamento ambiental no município de Macapá. Esse é o objetivo geral. É claro que você pode melhorar ele, que eu estou fazendo trabalho de forma rápida aqui. Conforme você vai fazendo resultados, por exemplo, você vai aprimorando a metodologia e com certeza o objetivo geral vai dar para ser aprimorado. Já os objetivos específicos são... E aqui, pessoal, também ele fala para você... Na verdade, eu falo, né, para você dar uma olhada no trabalho de esqueleto. Quais são os objetivos gerais específicos que ele colocou? Vou colocar aqui, Ctrl F, objetivo. Esse aqui não está falando do objetivo do trabalho, está falando do objetivo aqui do licenciamento. E aqui, tá aqui, o objetivo do estudo foi compreender os efeitos, de que ele fala um pouco da metodologia, mas esse é o objetivo geral. Como ele é um artigo, ele só tem um objetivo geral, tá? E perceba que quando você usa o trabalho de esqueleto, se for um bom trabalho de esqueleto, vai estar melhor. Por exemplo, aqui eu tinha colocado analisar, mas a análise ela leva a compreensão, tá certo? Então eu vou aqui, tá em estilo texto, e vou colocar assim, igual como está lá no trabalho de esqueleto, compreender os efeitos de uma possível neutralização do licenciamento ambiental, no caso não é paranaense, né? Amapaense do IEPA. Aqui tem que ver se esse órgão se comporta exatamente como o órgão lá no Paraná, tá? Você pode adaptar. Mas você pode, se não for o caso, você tira isso aqui, ambiental, amapaense, para o município de Macapá, AP. Pronto. Eu adaptei o meu objetivo geral a partir do objetivo do meu trabalho de esqueleto. Então, o trabalho de esqueleto, nesse caso, ele não tem objetivos específicos. Então, eu coloco já os objetivos específicos. Então, eu posso ou extrair do que eu fiz aqui, tá? Como no caso desse, ou tentar adaptar o trabalho de esqueleto. Então, vai ter um para cada etapa metodológica. Então, o primeiro objetivo específico, eu vou linkar aqui com essa análise documental. Analisar documentos históricos sobre o licenciamento ambiental no Amapá. Tá, seria o primeiro objetivo geral. Porque assim, o locus daqui é o Amapá. E o que é que o trabalho está se propondo? Pegar o licenciamento ambiental do Amapá e centralizar em Macapá. Nem sei se isso já é feito aqui na região, tá? Por isso que sempre é uma adaptação do trabalho de esqueleto. Talvez se já foi o caso, você pode analisar qual foi os efeitos desse processo. Então, uma das coisas que você tem que fazer é sempre ver se o trabalho de esqueleto que você quer usar, se você vai ter dados parecidos para aplicar na sua região, porque às vezes é um pouco diferente. Então, você tem como adaptar, sempre tem como adaptar, tá? Vamos ver. Analisar documentos, já foi, né? Aplicação de entrevistas, então, aplicar. Aí você transforma isso aqui em verbo. Elaborar
um roteiro de entrevista que contemplem os principais desafios da descentralização do licenciamento ambiental. Seria aqui, né? Porque seria um bom roteiro de entrevista. E talvez o terceiro já linkado com a quarta etapa metodológica. Perceba que o objetivo geral está linkado com a terceira etapa metodológica. Então, o terceiro objetivo... Bom, aqui a triangulação de dados, ela tende a dar precisão para os resultados. Então, seria aplicar técnicas de triangulação para tornar os resultados mais precisos. Claro que isso aqui dá também para melhorar a redação desse terceiro objetivo. Mas percebam, aqui eu já coloquei um objetivo geral. O objetivo sempre começa com um verbo, tá? Então aqui eu coloquei o objetivo geral. E 3 específicos, o que são critérios de avaliação de um TCC. Com certeza. Bom, a quinta etapa é a hipótese, pesquisa ou problema. Então, o problema sempre é uma pergunta. Tá? Sempre ele é uma pergunta. Vamos ver se o trabalho escrito tem um problema de pesquisa. O ponto de interrogação só aparece lá nas referências. Então, não tem um problema de pesquisa aqui. Tá? Isso talvez é um erro, porque eu não sei como os avaliadores deixaram passar. Mas o mais indicado é que você tenha ou um problema de pesquisa ou uma hipótese de pesquisa. Na verdade, isso depende da linha de pensamento ali da banca e também do pesquisador. Tá? Eu sei como eles deixaram passar, porque realmente tem alguns professores que eles, por exemplo, vão dizer que o problema de pesquisa, de certa forma, está implícito aqui no objetivo geral, o que não deixa de ser uma verdade. Tá? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas eu sigo um autor que é o Creswell, que ele fala o seguinte: se for método qualitativo, a gente tem problema de pesquisa, que é aquela pergunta norteadora. Se for método quantitativo, nós temos hipótese de pesquisa, que é uma afirmação que eu vou tentar confirmar ou refutar. Por exemplo, eu vou pensar aqui nessa problemática. O problema de pesquisa, pessoal, eu posso dar uma olhada no trabalho esqueleto, se ele tem, no caso ele não tem. Se não tiver, extrair do objetivo do próprio trabalho. Aqui também eu não recomendo que você use o ChatGPT, porque isso vai meio que atrapalhar. Então, o problema de pesquisa é uma pergunta. E é bom começar com o como. Tá? Então, olhando aqui, e essa pergunta você extrai, como disse anteriormente, do objetivo geral. Aqui eu já posso tirar, porque eu já terminei aqui de falar os objetivos. Então, venho exibir, remover divisão. E aí, ó, o objetivo geral é compreender os efeitos de uma possível descentralização. Então, olha só. E eu começo com um texto aqui introduzindo. O trabalho será norteado pelo seguinte problema de pesquisa. 2 pontos. Então, isso aqui é um texto que eu vou aqui deixar. Tá? Esse trecho aqui ele sempre vai estar lá fazendo parte para eu introduzir o problema de pesquisa, para mostrar para o leitor que esse é um problema de pesquisa. Como a descentralização... Ou então posso começar com quais aqui, né? Eu não gosto de começar com quais, mas quais os efeitos da descentralização do licenciamento ambiental, aqui é do Amapá, né? Do Amapá. Aí eu copio e colo, né? Então, de fato é isso. O problema de pesquisa você pode derivar ele, você deriva ele, né? do objetivo geral. Pode ou não, mas se você fizer isso, não vai dar erro, tá?
Então, você deriva do objetivo geral. Por isso que alguns pesquisadores nem gostam tanto de ter as duas coisas, porque acabam sendo muito parecidas as duas coisas. Então, ok, já fiz o problema de pesquisa. Como esse método aqui ele é qualitativo, seria problema de pesquisa. Mas imagina se fosse um quantitativo e eu tivesse que fazer uma auditoria do licenciamento ambiental. E aí, eu coloco uma hipótese de pesquisa. Aqui seria o mesmo trecho, ó, a partir da seguinte, pela seguinte hipótese de pesquisa. O licenciamento ambiental no município de Macapá está em conformidade com os padrões internacionais. Esse tipo de trabalho seria aquele que você, por exemplo, tivesse uma série de critérios ali para analisar se está bom ou não o licenciamento. Aí você ia ver se está em conformidade ou não. Pode ser um sim ou não a atender esse critério, atender aquele outro. Ou poderia ser uma escala de Likert, por exemplo. Muito ruim, ruim, irregular, bom ou ótimo. Que já ia enveredar para um método quantitativo. Aí, com base nesses resultados, eu ia confirmar, dizer, ok, está em conformidade. Ou ia refutar, não está em conformidade. Só que lembrando, a hipótese de pesquisa, você tem que colocar a hipótese que é mais plausível com base na literatura. Por exemplo, se você lê a literatura e vê que no Brasil, a maioria dos municípios, eles fazem um licenciamento ambiental conforme o padrão internacional, faz sentido essa hipótese. Mas se você vê na literatura que o Brasil ele não avançou muito nesse tempo, nesse quesito, nessa temática do licenciamento ambiental, aí a hipótese muda para o não aqui. Não está em conformidade com os padrões internacionais, tá? Porque no Brasil, via regra, não é comum o licenciamento ambiental estar em conformidade. Aí se você encontrar que tá, aí você refuta a hipótese. Sempre a hipótese vai ser aquilo que é mais plausível, tá? Aquilo que é mais plausível com base na literatura. Com aquilo que você leu na literatura, você vai levantar que seria a hipótese mais logicamente dedutiva. Por quê? Isso aqui nasce do método hipotético dedutivo do Karl Popper. Então, você formula uma hipótese com base ali na dedução, né? Se no Brasil o licenciamento ambiental não é bom, logo em Macapá também não é bom, porque Macapá faz parte do Brasil. Ok, essa é a sua dedução lógica. Aí você vai usar os dados para confrontar, para tentar falsear, usando o termo do Popper, essa sua hipótese. Se você encontrar dados que digam que Macapá é bom, você consegue falsear essa hipótese. Ok? Mas nesse caso eu vou deixar o problema de pesquisa, porque o método é qualitativo. Então já foi, tá? Aqui problema ou hipótese. Só lembrando, isso aqui pode ficar também, ó, pela seguinte hipótese de pesquisa. Agora, assim, a maioria dos pesquisadores, eles acham essencial que se tenha um problema, nem tanto a hipótese. Nem todo mundo pensa como eu, que tem que haver um ou outro dependendo do método. Então, na dúvida, sempre deixa um problema de pesquisa, tá? Porque você não sabe qual é a cabeça da banca, enfim, da revista, então sempre deixa um problema de pesquisa, porque é mais comum se cobrar problema de pesquisa do que hipótese. A gente já vai para o sexto. Para isso, será adotada a metodologia. Esse aqui é o prompt. Você vai pegar o texto da metodologia e vai pedir para ele sintetizar. Só que esse prompt nem sempre ele funciona. Então vamos ver se ele vai fazer uma coisa bacana. Tá? Lembrando também que essa metodologia aqui eu fiz ela, mas ela ainda dá para ser aprimorada, obviamente. Na verdade, tinha que copiar primeiro esse prompt. Vamos ver se ele vai me dar um prompt, vai me dar um texto bom. Podia ter feito no outro, no ChatGPT. Eu tendo a pensar que ele não vai me dar um texto tão bom para isso. E tem que ter também um link, né? Aqui, ó, eu terminei falando do problema de pesquisa. Cadê? Tá aqui. Aí eu coloco assim, olha, para responder esse questionamento, será adotada a metodologia. Isso aqui é meu conector.
Ah, tá aqui, ó. Para isso, era da metodologia. Já tá aqui, né? Você parece com esse questionamento, para isso. Ó, porque eu acho que ele não vai dar uma resposta tão boa. Aí você diz qual é a metodologia geral, né? Ah, baseada em várias etapas metodológicas. Aqui não precisa você esmiuçar, tá? Você já coloca só que análise documental e entrevistas. Ah, tá. Vai documentar entrevistas e triangulação. Aqui é a última etapa metodológica. Pronto, só basta dizer o que é cada etapa metodológica. A entrevista inclui a etapa 2 e 3, no caso desse trabalho, né? Tanto a elaboração como a implementação e análise da entrevista. Pronto. Então, eu acho até que esse final você nem precisa usar o ChatGPT. Fica até melhor você não usar o prompt. Baseada nas seguintes etapas metodológicas. Aí você só vai ali citar as etapas. Você só vai citar as etapas, exatamente isso. Tá? Então esse sexto fica melhor sem a inteligência artificial, porque ela vai dar um texto grande e aqui você só precisa citar mesmo quais são as etapas. Bom, a sétima é se for o TCC final. Porque se for o TCC final, você tem resultados. Então, você já coloca assim, os resultados aqui eu vou colocar entre aspas, que é aquele texto que vai, tá? Mostram ou indicam, aí aqui também, ó, síntese dos resultados. Eu vou colocar aqui tudo que for para inserir no trabalho entre aspas, tá? Então aqui entre aspas fixa aqui, mais o prompt, né? Entre aspas fixo aqui, ó, no objetivos, mais aqui não é entre aspas, aqui é entre parênteses, porque não é exatamente esse texto que vai ficar aqui. Você vai extrair do trabalho de esqueleto. Aqui, o problema de pesquisa. Aqui fica entre aspas. Aqui está entre colchetes, porque não se sabe se é problema ou hipótese de pesquisa. Aí aqui eu vou colocar entre parênteses, extrair do objetivo geral. Tá. Do objetivo geral. E aqui entre aspas, porque entre aspas até aqui, né? Opa. 2 pontos, termina aspas, e aqui seria mais, né? Mais tais etapas. Só para deixar o comando correto, mas eu creio que vocês compreenderam o que eu fiz aqui na introdução, tá? Então, seria isso. A partir da introdução já fica um trabalho muito menos dependente do trabalho de esqueleto, tá? E do ChatGPT também, da inteligência artificial, porque a parte de resultados, conclusão, já seria do seu trabalho em si, e eu não acho que a inteligência artificial lhe ajuda tanto nisso. Na verdade, às vezes, você tentando usar isso, mais atrapalha do que ajuda,